No reino de Eldoria, onde as montanhas tocavam o céu e os rios dançavam como se tivessem vida própria, havia uma princesa chamada Isadora. Desde muito jovem, Isadora era vista como a joia da coroa, adorada por seu povo por sua beleza e graça. No entanto, por trás de suas feições delicadas, escondia-se uma alma inquieta, uma jovem que sonhava em ser mais do que a mera figura decorativa que a sociedade esperava que ela fosse. Você conseguiria viver sem liberdade por amor? Essa pergunta ecoava em sua mente, enquanto os olhares de admiração se transformavam em julgamentos velados. O ambiente do palácio era opulento, mas sufocante. As paredes de mármore, adornadas com tapeçarias finas e obras de arte, não conseguiam esconder a opressão que pairava sobre os ombros de Isadora. Ela passava os dias ensaiando sorrisos e gestos, sempre na expectativa de agradar, enquanto sua essência clamava por uma vida autêntica, longe dos protocolos e convenções. Certa manhã, enquanto a luz do sol filtrava-se através das janelas empoeiradas, o rei, seu pai, anunciou uma decisão que mudaria o rumo da história de Isadora. O reino vizinho, liderado pelo temido chefe Apache, Kael, havia proposto um tratado de paz que incluía um casamento. A princesa seria dada como presente ao chefe, um gesto de aliança que deveria garantir a segurança e a prosperidade de Eldoria. O reino celebrava, mas a felicidade do povo era um eco distante para Isadora, que mal podia acreditar na humilhação que lhe impuseram. Como podem me tratar como um objeto? Pensou, a raiva pulsando em seu coração. No entanto, a entrega de Isadora ao chefe Apache não era apenas um fardo, era uma oportunidade de reescrever sua própria história. Ao longo de sua jornada, ela se depararia com um homem que desafiaria suas crenças sobre amor e dignidade. O dia do casamento se aproximava e, em meio à sua angústia, ela decidiu que não se tornaria uma mera sombra do que os outros esperavam dela. Na véspera da cerimônia, Isadora subiu até o alto da torre do palácio, um lugar onde sempre se sentiu mais próxima dos sonhos que a mantinham viva. Enquanto olhava para as estrelas, sentiu uma presença atrás de si. Era sua filha amiga e confidente, Luna. Você não precisa fazer isso, Isadora. Existe um mundo lá fora, além dos muros desse palácio. Você é mais do que uma aliança política, disse Luna, sua voz carregada de preocupação. E se Kael não for quem todos dizem? E se ele for diferente? Você pode encontrar o seu lugar com ele. E se ele for o oposto do que espero? Eu sou apenas uma peça nesse tabuleiro de xadrez, uma moeda de troca, respondeu Isadora, a voz trêmula. A incerteza consumia, e a ideia de se tornar uma rainha em um reino distante parecia ao mesmo tempo aterradora e intrigante. Na manhã do casamento, a cidade estava em festa. Músicas e danças ecoavam pelas ruas enquanto a princesa se preparava. Vestida em um deslumbrante vestido de noiva, adornado com pérolas e rendas, Isadora olhou para seu reflexo no espelho. Mas a imagem que via não era a de uma noiva contente. Era a de uma mulher aprisionada, prestes a perder o que restava de sua liberdade. Quando chegou ao altar, o olhar de Kael a impressionou. Ele era imponente, com a postura firme de um líder, e os olhos, profundos e enigmáticos, pareciam esconder segredos que só poderiam ser revelados com o tempo. Em um momento de desespero, Isadora sentiu que deveria deixar o orgulho de lado e se abrir para essa nova realidade. E se ele for mais do que um chefe? E se ele puder me mostrar que o amor pode ser diferente do que sempre imaginei? Pensou, enquanto o sacerdote começava a cerimônia. Mas, no fundo do seu coração, uma dúvida persistia. O que o reino pensava realmente de sua entrega? O que será que eles sussurravam nas ruas? As vozes do passado ainda ecoavam em sua mente, repleta de julgamentos e expectativas. Com cada palavra do sacerdote, Isadora lutava contra a dor de se sentir como um objeto. Finalmente, ao dizer sim, ela percebeu que estava fazendo muito mais do que aceitar um casamento. Estava se comprometendo a explorar um novo mundo, a desafiar as normas e a descobrir, nas entrelinhas de uma cultura diferente, o que realmente significava ser amada e respeitada. A aliança não seria apenas uma promessa de união, mas uma oportunidade de redefinir seu lugar no mundo. Mas o que ela não sabia era que Kael também carregava seus próprios fardos e desafios. Os rumores de que ele era um líder cruel e impiedoso eram apenas uma parte da história. Na verdade, ele era um homem que lutava para unir seu povo em tempos de conflito e que, assim como Isadora, ansiava por dignidade e aceitação. Ao final da cerimônia, quando os dois saíram sob a chuva de flores, o povo aplaudia, mas Isadora sentia que ainda havia uma batalha à sua frente.
Como posso encontrar meu lar ao lado de um homem que é visto como um inimigo? Perguntou a si mesma, a incerteza novamente a envolvendo. Isadora estava prestes a embarcar em uma jornada de autodescoberta, onde o amor e a dignidade seriam testados pelas expectativas do passado e os desafios do presente. O que viria a seguir era uma história de superação, uma união que se tornaria uma força transformadora não apenas para eles, mas para todo o reino. Em cada passo, ela descobriria que a verdadeira liberdade e o amor se entrelaçam de maneiras inesperadas, e que, às vezes, a maior surpresa está em quem realmente somos quando nos despojamos das expectativas alheias. E assim, enquanto adentravam a nova vida, a pergunta que pairava no ar era: serão capazes de construir um lar juntos, além dos preconceitos que os cercavam? O tempo diria, mas a chama da esperança já começava a brilhar. Os dias que se seguiram à cerimônia foram uma montanha-russa de emoções para Isadora. O palácio, uma construção majestosa mas fria, parecia ressoar com os ecos de antigas tradições e expectativas. Cada canto exalava um perfume de opressão e poder, e a princesa se sentia como uma sombra entre as paredes que um dia deveria ser seu lar. A chuva de flores da cerimônia ainda estava fresca em sua memória, mas a alegria dos aplausos se esvaía diante da realidade de sua nova vida ao lado de Aka, o chefe Apache. Aka, por sua vez, era um homem de poucas palavras, mas de ações poderosas. Com seu olhar profundo e sereno, ele observava Isadora, notando a insegurança que pairava ao seu redor. A cada amanhecer, ele a convidava a conhecer seu mundo, um universo onde a natureza reinava e onde os laços de sangue eram apenas uma fração do que realmente importava. No entanto, Isadora hesitava. Como poderia se sentir em casa em um lugar que representava tudo o que seu povo temia? Em uma manhã ensolarada, Aka levou Isadora até a beira de um lago que refletia o céu azul e as montanhas ao redor. Veja, Isadora, a água não pergunta de onde vem. Ela simplesmente flui, disse Aka, suas palavras carregadas de significado profundo. A simplicidade do momento a tocou, mas a dúvida persistia. E se eu não conseguir fluir? E se a corrente me levar para longe do que conheço? Questionou, sua voz trêmula com a tensão da insegurança. Aka respondeu com um sorriso suave: aprender a fluir é um processo. Assim como o rio, somos moldados pelas pedras e obstáculos, mas é na superação que encontramos nosso verdadeiro eu. As palavras dele reverberaram na mente de Isadora como um eco distante, e ela começou a perceber que sua jornada não era apenas sobre um amor inesperado, mas sobre descobrir quem ela realmente era, sem as amarras da expectativa. As semanas se passaram e, à medida que o tempo avançava, Isadora começou a se abrir para as lições que Aka lhe proporcionava. Ela caminhava pelas trilhas com ele, aprendendo sobre as ervas curativas, sobre as tradições de seu povo e as histórias que moldavam suas vidas. Aka falava com respeito sobre os ancestrais, sobre a dignidade que ele via em cada um dos seus. Eles não são apenas histórias. Eles são quem somos, dizia ele, e Isadora começou a entender que, embora a diferença cultural fosse grande, a essência humana era a mesma. Contudo, os sussurros do passado ainda a assombravam. Em uma reunião do conselho, Isadora se deparou com olhares desconfiados e murmúrios de desaprovação. Uma princesa entre os selvagens. Questionavam dos nobres, suas palavras cortantes como lâminas. O peso do julgamento social era quase palpável, mas Isadora respirou fundo, lembrando-se das palavras de Aka. Em vez de se encolher diante da hostilidade, ela se levantou, sua voz firme e clara. O que é um príncipe ou uma princesa senão aqueles que têm a coragem de amar e aceitar? Ela declarou, desafiando as normas e se firmando como alguém que não seria definida apenas por um título. Aka assistia, seu coração cheio de orgulho. Ele sabia que a verdadeira luta pela dignidade começava a ser travada em Isadora, e que aquele momento de afirmação era o primeiro passo de muitos. No entanto, a batalha contra a resistência do reino estava longe de terminar. Os opositores de sua união eram ferozes, e a cada dia surgiam novos desafios. O medo e a desconfiança entre os dois povos ainda eram profundos, e a presença de Isadora ao lado de Aka era vista como uma traição a um legado de inimizade. Em uma noite, enquanto as estrelas brilhavam intensamente no céu, Aka e Isadora se encontraram em uma clareira, longe dos olhares julgadores. Estou apavorada, Aka. A liberdade que sinto aqui é ofuscada pelo medo do que pode acontecer, confessou Isadora, seu olhar perdido nas sombras. Aka, gentil como sempre, segurou sua mão. A liberdade não é a ausência de medo, mas a coragem de enfrentá-lo. Juntos, podemos criar um novo caminho.
Você realmente acredita que podemos construir algo diferente? Perguntou Isadora, a esperança lutando contra a dúvida. Acredito que o amor pode transcender qualquer barreira, respondeu Aka, e, naquele momento, a conexão entre eles se fortaleceu. Isadora percebeu que, apesar das vozes do passado, havia um novo futuro a ser moldado, um lar que poderia ser construído a partir do respeito mútuo e da aceitação. A manhã seguinte trouxe a notícia de uma nova ameaça. Um grupo de nobres, insatisfeito com a união, planejavam um ataque. Aka e Isadora sabiam que precisavam agir rapidamente. Com a determinação renovada, eles se uniram à comunidade Apache e àqueles que acreditavam em sua luta. Havia um poder inegável na união de seus povos, e a chama da esperança começava a brilhar mais intensamente. Isadora, assistindo os Apaches e os nobres se unirem temporariamente pela causa comum, sentiu uma onda de emoção. Este é o nosso momento de mostrar ao povo que somos mais fortes juntos, proclamou, e as palavras dela ecoaram na multidão. A luta não seria fácil, mas, pela primeira vez, ela sentiu que havia um propósito maior em sua jornada, algo que transcenderia a dor e a humilhação do passado. No clímax daquela batalha, Isadora se tornou não apenas a princesa que todos conheciam, mas uma líder corajosa, unindo os dois povos pela fé na mudança. E assim, enquanto a poeira da luta se assentava, ela percebeu que seu lar não era apenas um lugar, mas um espaço construído por amor, aceitação e a coragem de se levantar contra as expectativas impostas. A jornada ainda não havia terminado, mas Isadora tinha certeza de que, ao lado de Aka, ela poderia enfrentar qualquer desafio. A verdadeira força estava na capacidade de criar um novo legado, um que fosse celebrado não apenas por eles, mas por todos. E a pergunta que antes a atormentava começava a se dissipar. Sim, eles podiam construir um lar juntos, além dos preconceitos que o cercavam. A resposta do tempo seria a confirmação de que a verdadeira magia reside na transformação do amor. Com a poeira ainda se assentando ao redor da praça, Isadora olhou para Aka, seu coração pulsando em um ritmo de esperança. A multidão, antes dividida, agora se unia em um eco de celebração e resiliência. Ela percebeu que as cicatrizes de suas lutas não eram marcas de fraqueza, mas sim emblemas de força. Cada lágrima derramada, cada palavra hostil proferida, agora se transformava em combustível para sua nova determinação. Era hora de construir não apenas uma nova história, mas um novo lar onde as diferenças fossem celebradas e não temidas. Isadora se ergueu, com a cabeça erguida e o olhar firme, e se dirigiu a todos. Hoje, não somos apenas um reino dividido. Somos uma nova era, uma nova família. Acreditamos no amor que transcende o que vemos. Quebramos as correntes do passado, e juntos, criamos um futuro onde todos são bem-vindos. As palavras dela reverberaram no ar, e um murmúrio de aprovação se espalhou, crescendo em força até se tornar um grito unificado. Aka, ao seu lado, ofereceu um sorriso sereno, um testemunho silencioso de que a jornada que estavam trilhando não era apenas dela, mas deles. No entanto, enquanto a multidão celebrava, sombras ainda pairavam sobre eles. Os opositores da união, aqueles que se alimentavam do medo e da divisão, não estavam dispostos a desistir tão facilmente. Entre eles, um homem de olhar frio e calculador, o conselheiro do rei, se posicionou como um bastião de resistência. O que vocês estão propondo é uma traição ao nosso povo. A união com os Apaches enfraquece nossos valores. É uma afronta à nossa tradição. Sua voz cortante ecoou, tentando semear discórdia. Isadora, sentindo a tensão aumentar, respirou fundo e olhou ao redor. Era momento de encarar não apenas as palavras do conselheiro, mas também os medos que ainda habitavam os corações de muitos. A tradição pode ser um guia, mas não deve ser uma prisão. O amor não escolhe cor ou origem. Podemos honrar nosso passado e ainda assim sonhar com um futuro diferente. Sua declaração foi recebida com murmúrios, muitos em contemplação. Os olhares antes duvidosos começavam a se suavizar, mas a batalha estava longe de terminar. Aka, percebendo a luta interna da multidão, tomou a frente. Ele levantou a mão, pedindo silêncio. A verdadeira força de um povo está na sua capacidade de se unir. Por muito tempo, fomos ensinados a temer o diferente, mas agora é o momento de ver as semelhanças que nos tornam humanos. Ele olhou profundamente nos olhos de Isadora, um gesto silencioso de apoio. Quando conheci Isadora, não vi uma princesa à mercê de um destino cruel. Eu vi uma mulher corajosa, disposta a lutar pelo que acredita. O amor pode nos libertar, mas precisamos estar dispostos a aceitá-lo.
As palavras de Akan foram como um sopro de vida, e um silêncio carregado de emoção tomou conta da praça. As pessoas começaram a refletir sobre suas próprias experiências, suas próprias dores e anseios. A jornada de Isadora e Akan estava se transformando em um símbolo de esperança para muitos. Enquanto a tensão diminuía, Isadora percebeu que não seria apenas um líder, mas uma catalisadora de mudança. Ela decidiu que deveriam ir além das palavras. Era a hora de ação. Vamos construir juntos um espaço onde as vozes de todos possam ser ouvidas. Um centro de acolhimento, onde possamos aprender uns com os outros e celebrar nossas diferenças. A ideia ecoou na multidão, e os rostos começaram a se iluminar com a possibilidade de um futuro compartilhado. No entanto, mesmo em meio a esse momento de união e esperança, o conselheiro não se deu por vencido. Ele planejou uma última tentativa de desestabilizar a nova aliança. Se vocês realmente acreditam que essa união é forte, então que seja testada. Um desafio, uma competição entre os povos. Se os Apaches vencerem, aceitamos a união, mas se perderem, eles devem se retirar. Sua proposta provocou murmúrios de hesitação, mas Isadora, agora cheia de determinação, não hesitou em responder. Que assim seja. Aceitamos o desafio, mas não lutaremos com armas ou força. Lutaremos com coração, habilidades e respeito. A multidão explodiu em aplausos, e a expectativa cresceu. Era um teste não apenas da força física, mas da força de sua união. Era a oportunidade de provar que o amor e a aceitação eram as verdadeiras armas contra o preconceito. Os dias que se seguiram foram repletos de treinamento, com Isadora e Akan liderando o esforço. Eles não estavam simplesmente preparando-se para uma competição, estavam unindo suas comunidades em um propósito comum. Cada ensinamento compartilhado, cada risada e cada lágrima tornaram-se tijolos na construção de um novo lar. A praça que antes era um campo de batalha agora se transformava em um espaço de aprendizado e camaradagem. A noite antes do desafio, enquanto as estrelas brilhavam intensamente acima, Isadora e Akan se sentaram lado a lado, contemplando o que estava por vir. Amanhã será um dia decisivo, disse Akan, sua voz suave, mas firme. Mas independentemente do resultado, nós já vencemos. O que construímos juntos é mais forte do que qualquer competição. Isadora sorriu, sentindo um calor no coração. Sim, e isso é apenas o começo. A verdadeira batalha é pela aceitação, e nós estamos prestes a provar que o amor é a força mais poderosa que existe. Ela se virou para Akan, seus olhos brilhando com uma nova luz. Eu não poderia ter pedido um parceiro melhor para essa jornada. A primeira luz da manhã trouxe nervosismo e expectativa. Com o coração acelerado, Isadora liderou seu povo em direção ao campo de competição, a determinação radiante em seu semblante. O desafio estava prestes a começar, mas Isadora sabia que, independentemente do que acontecesse, eles estavam prestes a deixar um legado de amor e aceitação que ecoaria por gerações. A magia da transformação estava apenas começando, e eles estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que os aguardasse. As folhas dançavam ao vento enquanto Isadora e Akan se aproximavam do campo de competição. O aroma da terra úmida misturava-se ao perfume das flores silvestres que floresciam ao redor, como se a própria natureza estivesse torcendo por eles. Isadora sentiu seu coração pulsar com força, uma mistura de ansiedade e esperança pulsando em suas veias. A arena estava lotada, os olhares curiosos, céticos e esperançosos se voltando para eles, a princesa e o chefe Apache, que juntos desafiariam o status quo. Enquanto caminhavam, vozes murmurantes se intensificavam ao seu redor. Ela não deveria estar aqui, sussurraram alguns, ainda presos a antigos preconceitos. Mas Isadora sentia que cada passo dado ao lado de Akan era uma afirmação de sua escolha, uma resistência silenciosa aos julgamentos. Ela entrelaçou seus dedos aos dele, buscando conforto e força naquele gesto simples, mas poderoso. Chegando ao centro do campo, o líder do conselho da aldeia, um homem de cabelos brancos e olhar severo, ergueu a mão pedindo silêncio. O murmúrio cessou, e a tensão era palpável. Hoje, dois mundos se encontram, começou ele, sua voz ecoando como um trovão. A princesa que foi dada como presente e o chefe Apache que a aceitou. Este desafio não é apenas uma prova de força, mas de valores. Que os deuses olhem por nós. Isadora engoliu em seco. Aquilo era mais do que uma competição física, era uma luta pela aceitação e pelo futuro que sonhavam construir juntos. Akan se voltou para ela, seu olhar era profundo e sereno.
Lembre-se, não se trata apenas de ganhar. Se mostrarmos ao nosso povo o valor da união, já teremos vencido. Isadora assentiu, absorvendo suas palavras como um bálsamo para a alma. O desafio começou com um ritual de apresentação, onde cada lado apresentava suas habilidades. O povo Apache exibia destreza e agilidade, enquanto os guerreiros de Isadora demonstravam força e coragem. Quando chegou a vez de Aka, ele se colocou em posição, uma silhueta imponente contra o céu azul. Seus movimentos eram fluidos, cada golpe e cada passo falavam de anos de treinamento e experiência. Isadora sentiu um orgulho imenso ao vê-lo, mas também a preocupação de que suas expectativas fossem altas demais. Quando seu turno chegou, Isadora se preparou, a adrenalina pulsando em suas veias. Ela começou a mostrar suas habilidades de maneira graciosa e determinada, seu espírito transparecendo em cada movimento. Mas, no fundo, uma voz ecoava: "Você pertence a este lugar? Você realmente pode mudar o que as pessoas pensam?" O olhar de Aka, firme e encorajador, dissipou suas dúvidas. "A verdadeira força vem de quem somos, não do que aparentamos ser", ele sussurrou antes de ela entrar na arena. O desafio prosseguiu, e a tensão se intensificou. Quando o sol estava alto, os juízes começaram a deliberar. Isadora e Aka se entreolharam, a expectativa em seus olhares. A multidão estava em silêncio, e o clima pesava como uma tempestade prestes a desabar. A decisão final não seria apenas sobre quem venceria, mas sobre o que seus atos representariam. No meio da deliberação, um garoto se destacou entre a multidão. Seu olhar era puro e sincero. "Por que eles não podem ficar juntos como amigos? Por que não podemos todos conviver em paz?" Sua voz, embora pequena, havia cortado a atmosfera pesada como um feixe de luz. Um murmúrio percorreu a multidão, e olhos se voltaram para Isadora e Aka. O menino estava certo. O que eles estavam tentando construir era muito maior do que um simples título ou vitória. O líder do conselho, visivelmente tocado pela inocência da criança, olhou para Isadora e Aka. "Vocês não só mostraram habilidades, mas também o verdadeiro significado da união." Ele respirou fundo, a gravidade da decisão pesando sobre seus ombros. A vitória não reside em quem é mais forte, mas em quem é capaz de amar apesar das diferenças. Com um gesto grandioso, o líder levantou a mão em sinal de aceitação. "Que todos nós possamos aprender com esta lição. Aceitamos não apenas a princesa, mas o chefe Apache como parte de nossa comunidade." O clamor que se seguiu tomou conta do ar, uma onda de aprovação que fez a terra tremer sob os pés. Isadora e Aka se entreolharam, a alegria iluminando seus rostos. Enquanto a multidão explosiva celebrava, Isadora sentiu lágrimas de emoção escorrerem por seu rosto. Tudo o que haviam enfrentado, todas as dificuldades, preconceitos e dúvidas, estavam se dissipando como neblina ao amanhecer. O amor que haviam cultivado, que florescera sob as condições mais adversas, agora brilhava intensamente, um farol de esperança. Aka inclinou-se para sussurrar em seu ouvido: "Este é apenas o começo, Isadora. Juntos, podemos transformar não apenas nossas vidas, mas também o coração da nossa comunidade." Ela sorriu, sentindo-se mais forte do que nunca. O que eles haviam construído era um testamento do que significava realmente amar e aceitar, e a jornada estava apenas começando. No meio da celebração, Isadora se sentiu envolta em um calor novo e familiar. Não era apenas o calor da multidão, mas o calor de um lar que finalmente se formava. A aceitação floresceu ao seu redor, criando um espaço onde cada pessoa, independentemente de origem ou história, pudesse encontrar um lugar. Os olhos de Isadora brilharam ao observar o povo unido, suas diferenças se dissolvendo em um mar de celebração e alegria. "Estamos apenas começando a nossa jornada", disse ela em voz alta, e a multidão a ouviu, aplaudindo em resposta. "Vamos construir juntos um futuro onde o amor e a aceitação sejam a nossa maior força." Enquanto a música começava a tocar e as danças se desenrolavam sob o céu, Isadora e Aka se uniram em um abraço, sentindo a energia de seu novo lar pulsar ao redor deles. Eles haviam superado não apenas os desafios da competição, mas os muros invisíveis que separavam as pessoas. E assim, sob a luz suave do sol poente, a verdadeira transformação começava a acontecer, prometendo um legado de amor e aceitação que ecoaria por gerações. A energia vibrante da celebração pulsava no ar, enquanto Isadora e Aka se afastavam um pouco da multidão, buscando um instante de privacidade em meio à euforia.
O som das risadas e da música ecoava como uma sinfonia de esperança, um testemunho da nova era que se formava. Isadora olhava para Aka, seu coração transbordando de gratidão e amor. Ele havia se mostrado não apenas um defensor, mas um verdadeiro parceiro, alguém que desafiava as normas e mostrava que o amor poderia prosperar em qualquer circunstância. Você realmente me surpreendeu, disse Isadora, as palavras saindo com um sorriso genuíno. Nunca imaginei que poderíamos unir nossos mundos dessa forma. Akan a fitou com seus olhos profundos, um brilho de compreensão refletido em seu olhar. A verdadeira força de um homem não está apenas em sua capacidade de lutar, mas em sua habilidade de amar. O que fazemos juntos vai além de nós. É sobre aqueles que nos cercam, sobre construir um novo lar em que todos sejam bem-vindos. Enquanto falavam, a multidão ao redor deles era um mar de rostos felizes, cada um refletindo as esperanças e os sonhos compartilhados. Isadora percebeu que cada passo que haviam dado não havia sido apenas uma luta por si mesmos, mas uma afirmação de dignidade coletiva. As barreiras que antes pareciam intransponíveis estavam sendo desmanteladas, e o respeito mútuo estava crescendo como flores em um campo aberto. Um grupo de jovens, cujos rostos eram desconhecidos para Isadora, se aproximou, trazendo com eles uma bandeja repleta de frutas e bebidas típicas. Para celebrar a união dos nossos povos, gritaram, e logo foram seguidos por aplausos efusivos. Isadora e Akan aceitaram a oferta com um sorriso, enquanto a alegria se espalhava ainda mais. Era um lembrete de que, apesar das diferenças culturais, havia algo profundamente humano que os unia, a busca por amor e aceitação. Conforme a noite avançava, estrelas começaram a brilhar no céu, fazendo o cenário parecer mágico. Isadora se sentia como se estivesse em um conto de fadas, mas um conto que celebrava a realidade de cada um ali. Ela se lembrou da pressão que sentirá antes, do peso de ser vista como apenas uma peça em um tabuleiro de xadrez, um presente a ser dado. Agora, naquele momento, ela era uma rainha de seu próprio reino, um símbolo de mudança e esperança. Akan tomou a mão de Isadora, levando-a para dançar sob as estrelas. A música era suave e envolvente, e ao dançarem, Isadora sentiu que estavam não apenas celebrando uma festa, mas selando um pacto de amor e aceitação que transcendia qualquer fronteira. A dança era uma metáfora para a vida que eles começaram a construir, um passo de cada vez, sempre ajustando-se um ao outro, sempre respeitando o espaço e o ritmo do outro. Mas nem todos estavam tão satisfeitos com a união deles. Nas sombras da celebração, algumas figuras conhecidas para Isadora observavam com olhos críticos. Os que sempre haviam se oposto à ideia de que amor e aceitação pudessem florescer entre dois mundos tão distintos. Um murmúrio começou a se espalhar entre os presentes, e Isadora notou a mudança no tom da música, agora marcada por um leve desconforto. Devemos ser cuidadosos, disse Akan, percebendo a tensão no ar. O passado não se apaga tão facilmente. Alguns ainda resistem à mudança. As palavras dele ecoaram na mente de Isadora, fazendo-a recordar as batalhas que eles enfrentaram para chegar até ali. Mas, ao invés de se deixar abater, uma nova determinação tomou conta dela. Nós temos que mostrar a eles que o amor é mais forte que o preconceito, respondeu com firmeza. Vamos convidá-los a se juntar a nós, a fazer parte dessa nova história. Com um gesto que misturava coragem e compaixão, Isadora se virou e começou a caminhar em direção ao grupo que observava à distância. O coração batia forte em seu peito, mas seu espírito estava resoluto. Havia chegado a hora de se levantar e reivindicar seu espaço, não apenas para si, mas para todos que já tinham sido marginalizados. Ei! Ela chamou, com uma voz clara e firme. Venham se juntar a nós. Estamos aqui para celebrar um novo começo, e vocês fazem parte disso. Surpresa e hesitação cruzaram os rostos daqueles que antes haviam olhado com desdém. Mas, ao ver a determinação em Isadora e Akan, algo começou a mudar. Um homem mais velho, com cabelos grisalhos e uma expressão de ceticismo, se aproximou. Você acha que isso pode realmente funcionar? Perguntou ele, a voz hesitante. Se não tentarmos, nunca saberemos. Isadora respondeu, com o coração aberto. A mudança começa com um convite, com um passo em direção ao desconhecido. O amor que construímos é maior do que qualquer preconceito. O homem olhou para os olhos de Isadora, e, lentamente, a resistência começou a se dissolver. Outros na multidão começaram a avançar, enquanto a música voltava a subir de intensidade, agora carregada de esperança. Akan ficou ao lado de Isadora, sua presença uma âncora de apoio, um lembrete de que juntos eram mais fortes.
A dança se reiniciou, e, desta vez, não era apenas uma celebração entre Isadora e Aka, mas uma celebração coletiva. Um convite para que todos se unissem, independentemente de suas histórias, crenças ou passados. A beleza da conexão humana começou a florescer, e Isadora soube que a transformação estava em andamento. Os rostos cerrados se suavizaram, e os sorrisos começaram a brotar, um a um, como flores resistindo à tempestade. Estamos juntos nessa, disse Aka, olhando para Isadora com carinho. Essa é a verdadeira essência do que estamos construindo. Isadora sorriu, sentindo a força do amor e da aceitação se espalhando ao seu redor. Naquela noite mágica, sob as estrelas que eram testemunhas do renascimento de um povo, ela soube que haviam dado o primeiro passo em uma jornada que prometia não apenas mudar suas vidas, mas inspirar todos ao redor. A transformação coletiva tinha começado, e a luz do amor iluminava o caminho para um futuro promissor e compartilhado. As risadas e a música ecoavam pela aldeia, enquanto uma nova harmonia se estabelecia entre os presentes. Isadora sentia-se cercada por uma energia renovadora, como se cada batida do tambor ressoasse não apenas em seus ouvidos, mas em seu coração. O momento representava mais do que uma simples festa. Era um renascimento, uma afirmação de que, apesar das diferenças, a união e o amor poderiam sobrepujar as barreiras que antes os separavam. Enquanto a dança fervilhava à sua volta, Isadora olhou para Aka, que a observava com um sorriso sereno. O homem que, em um primeiro momento, parecia ser um mero chefe entre os Apaches agora se revelava um pilar de força e dignidade. Ele não apenas a havia acolhido, mas também se tornará o símbolo de uma nova era para seu povo e para o reino. A música se intensificou, e a multidão, agora unida, dançava como um só corpo, vibrando em sintonia com a promessa de um amanhã melhor. De repente, a atmosfera mudou. Um grupo de cavaleiros do reino, liderados por um antigo rival de Aka, surgiu na borda da festa. Os rostos que antes estavam iluminados pela celebração agora mostravam preocupação e tensão. Era Othon, o braço direito do rei, que havia sido um dos principais responsáveis pela entrega de Isadora a Akan como um presente. Ele se aproximou com um olhar ameaçador, sua presença trazendo à tona o julgamento e o preconceito que todos temiam. Você realmente acredita que pode mudar o destino de um povo apenas com danças e sorrisos? Othon disparou, sua voz cortante como lâmina. Isso é uma ilusão. Vocês são apenas um bando de selvagens, e ela, uma princesa que pertence a um reino muito maior do que essa sua fantasia. As palavras de Othon flutuavam no ar como uma sombra, e muitos na multidão recuaram, a alegria momentaneamente ofuscada pelo medo. Mas antes que a dúvida pudesse tomar conta, Akan se posicionou à frente de Isadora com uma determinação inabalável. Quem define o que é um selvagem? Aqueles que vivem em harmonia com a natureza e com os outros ou aqueles que impõem suas regras e preconceitos sem olhar para o coração? Sua voz era firme, e os olhos brilhavam com a paixão de um homem que não pretendia recuar. Estamos aqui para construir um novo caminho, e a presença da Isadora entre nós é a prova viva de que a verdadeira grandeza não é medida por coroa ou poder, mas pelo amor e respeito que temos uns pelos outros. A multidão começou a murmurar, e a tensão no ar começou a se dissipar. Isadora, sentindo a força e a verdade nas palavras de Aka, deu um passo à frente, unindo-se a ele. Othon, você pode tentar me rotular e me definir por suas regras, mas eu escolhi este caminho. Aqui, encontrei minha voz e meu lar. E não há poder maior do que aquele que brota do amor e da aceitação. Os olhos de Isadora brilhavam com uma intensidade que refletia não só sua nova determinação, mas também a transformação de um povo que começava a acreditar em si mesmo. Othon, surpreso, hesitou por um momento, mas logo recuperou a compostura. Você se esquece de que tem um compromisso com seu reino, princesa. Não pode simplesmente abandoná-lo. Eu não abandonei nada, Isadora afirmou, sua voz ecoando no silêncio que se formou. Eu estou trazendo meu reino para um novo entendimento. Estamos todos conectados, e o futuro deve ser construído sobre respeito mútuo, não sobre preceitos arcaicos que apenas perpetuam dor. E, enquanto a multidão começava a se reerguer, Isadora se virou para aqueles que a cercavam, sentindo o calor de suas mãos se entrelaçando. Eu não sou apenas uma princesa de um reino distante. Sou uma defensora da verdade e da união. E se isso significa que devemos enfrentar velhos fantasmas e preconceitos, então faremos isso juntos. Othon cerrou os dentes, percebendo que sua abordagem direta não estava funcionando. Você está se arriscando, Isadora.
Os poderosos não tolerarão isso. Eu não temo o poder que se baseia no medo, respondeu Aka, com os olhos brilhando de determinação. Nós somos mais fortes juntos, e a nossa verdade é mais poderosa do que qualquer espada. A energia que antes parecia tensa agora se transformou em um clamor de apoio, com o povo se unindo ao redor de Aka e Isadora. As palmas se erguiam, e gritos de coragem e solidariedade explodiram na noite. Cada um ali presente sentia que a luta não era apenas de Isadora e Aka, mas de todos. As vozes se entrelaçaram, formando um coro de aceitação e amor que ecoou pelas montanhas. Diante dessa demonstração de união, Otton percebeu que seu poder estava se esvaindo. A resistência que antes parecia inabalável agora estava sendo desmantelada pela força do coletivo. Ele se virou e, com um último olhar de desdém, recuou, deixando para trás as sombras do passado que não poderiam mais dominar aqueles que escolheram a luz. A dança recomeçou, agora mais vibrante e cheia de significado. Isadora e Akan se entreolharam, compreendendo que estavam no início de uma jornada que não apenas mudaria suas vidas, mas também transformaria a história de seu povo. O amor que crescia entre eles era o símbolo de uma nova era, onde cada um tinha seu lugar e onde a diversidade era celebrada. Anos depois, a aldeia se tornará um símbolo de união e pertencimento. Isadora e Aka, agora líderes respeitados, educavam as novas gerações sobre a importância do amor e da aceitação. O legado de sua coragem não apenas inspirou a comunidade local, mas se espalhou além das montanhas, alcançando outros reinos que antes viviam em divisão. Naquela noite mágica sob as estrelas, um novo lar foi construído, não apenas por laços de sangue, mas pela escolha de cada um de ser parte de algo maior. Isadora, olhando para os rostos sorridentes ao seu redor, sentiu uma onda de gratidão. Se esta história tocou seu coração, curta, compartilhe e comente de onde me vê, e inscreva-se no canal, pois há muitas histórias como está esperando para serem contadas.